Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje você vai acompanhar uma preleção especial com o tema Praticar a caridade não tem idade. Afinal, a caridade é o amor em ação, e pode ser praticada em todas as fases da vida. Não importa se somos jovens, adultos ou idosos, sempre podemos fazer o bem e levar esperança a quem precisa. Se você gosta de reflexões espíritas, mensagens de fé e ensinamentos de Jesus, já aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. O tema da nossa preleção de hoje é praticar a caridade não tem idade. E aí, quando eu preparava algumas coisas para a gente trazer, para a gente refletir hoje aqui, eu fiquei pensando um pouco nessa questão de não ter idade para praticar a caridade. E o que significa, né, essa questão de não ter idade? Na verdade, é uma figuração de linguagem que nos leva a compreender que para praticar a caridade não tem idade, não tem lugar, não tem hora, não tem estado de espírito, não tem restrição, não importa se é com audiência ou se é sozinho, se tem alguém vendo ou não. É o princípio da nossa existência, praticar a caridade. E aí a gente pode começar lembrando a frase de Kardec, que vocês já devem ter ouvido em algum lugar, quando ele diz: fora da caridade não há salvação. Então, para nós que nos propomos a seguir a orientação da doutrina espírita, né, a seguir os caminhos que Kardec nos ajudou a desvendar, né, é importante entender que existe uma grande diferença entre não fazer mal a ninguém, e a gente sempre ouve, né, muitas vezes, acho que nós mesmos, em algumas ocasiões, acabamos nos colocando assim, né, eu não faço mal a ninguém, né? Eu fico sempre na minha, eu cuido das coisas e sempre que eu posso eu ajudo, mas eu não faço mal a ninguém. É importante a gente entender que para o espírita isso não é suficiente, né? A gente passar uma vida inteira sem fazer o mal a ninguém significa que a gente desperdiçou a nossa passagem no planeta. Nós desperdiçamos as oportunidades que a gente teve de fazer o bem, né? Então, acordar de manhã com este preceito de que eu não preciso sair correndo para procurar alguém para ajudar, mas que todas as oportunidades de fazer o bem, de praticar a caridade, que o plano espiritual vai colocando no nosso caminho, que eu devo aproveitar, né? Que eu devo fazer. E tem uma coisa legal da gente levar para reflexão, que é a caridade ela não precisa ser representada por grandes gestos, por grandes obras, né? Por movimentos espetaculares. Claro que grandes movimentos podem ajudar muito mais gente, mas de cada um de nós, o importante é que a gente aproveite as oportunidades pequenas que surgem para a gente no dia a dia. E elas surgem imediatamente quando a gente acorda, né? E elas vão se repetindo de maneira multiplicada ao longo do dia até que o dia se encerre, né? E que cada vez que a gente consegue entender essa oportunidade e age na direção do próximo e aproveita isso como uma maneira de contribuir de alguma forma para alguém, né? A gente está demonstrando um gesto de amor. A gente está fazendo um pequeno movimento de amor. E que isso, né, além de estar proporcionando bem para alguém, vai entrando no nosso contador, na nossa conta corrente, né? A gente vai trazendo estrelinhas, pontos positivos. Isso vai se acumulando, né? Num processo contínuo, para que a gente possa ter saldo, né? Quando a gente precisar gastar alguma coisa porque deu uma escorregada, porque perdeu uma oportunidade, que a gente tenha isso representado, né? Com saldo positivo. Então, caridade é algo que tem para que a gente tem na nossa vida, na presença do nosso dia a dia o tempo todo, para que a gente possa fazer algo pelo próximo, fazer algo por alguém.
E que caridade também não depende do nosso estado de espírito, né? As oportunidades elas vão passar pelo nosso caminho no dia que a gente está bem, tudo está dando certo, os boletos estão em dia, não tem ninguém doente por perto nas pessoas que a gente gosta, né? Tá tudo fantástico, né? Tô dentro do meu peso, enfim, tá tudo, né? Tem aqueles dias que a gente acorda, tem um dia bonito e a gente está num alto astral, numa vibração positiva, e é claro que é muito mais fácil a gente se doar, contribuir nesse momento, né? Mas se a gente tem isso dentro da gente, né? Se a gente tem isso como parte da nossa forma de agir, isso acontece no dia que a gente está com o boleto atrasado, que a conta está negativa, que a gente não está bem, ou que tem algum ente querido que não está bem, porque as oportunidades elas vão surgir aí também. E claro que quando a gente consegue superar alguma coisa pessoal para poder se entregar alguma coisa para alguém, para o nosso próximo, isso tem um valor muito maior, muito melhor. E o que são essas coisas pequenininhas que a gente tem, né, do dia a dia, que são oportunidades de caridade e a gente perde o tempo todo, né? Quando a gente dá a vez no trânsito para aquele cara que cortou todo mundo pela direita e resolveu passar na frente e entrar porque ele estava atrasado ou porque ele não gosta de esperar, né? Quando aquele cara chato do escritório, que ninguém gosta, encosta na nossa mesa ou no nosso ponto de trabalho e fala, putz, preciso te contar uma coisa. E aí você fala, vamos lá, vou te ouvir, né? Ou quando a mãe pede para a gente fazer alguma coisa, ou quando um filho pede para a gente alguma coisa e a gente está num dia sem paciência, assim, né? Essa é uma oportunidade de caridade, né? Quando toca o telefone e é um parente que a gente sempre sabe que vai pedir alguma coisa, ou que vai fazer alguma coisa que não é muito legal, ou falar de alguém que não é muito legal, mas que precisa de atenção. Então, ao longo do nosso dia, né, a gente tem inúmeras oportunidades de pequenos gestos de caridade, de pequenas ações que a gente pode fazer que mudam a vida de alguém, mas mudam em especial o nosso estado de espírito, o nosso estado de ser, de como a gente vai ser. E aí tem um outro ponto importante, que é a gente entender não apenas o que a gente faz, mas como a gente sente o que a gente faz. Existe uma grande diferença entre beneficência e benevolência. Então, para a gente entender os conceitos, né, a beneficência é o bem naquilo que eu faço. Mas para nós espíritas, né, para o nosso compromisso cristão, é pedido não que a gente tenha ações beneficentes, mas que a gente as transforme em ações benevolentes, que a gente queira fazer o bem, que a gente sinta esse bem no coração. Puxa, Marcelo, então não basta só eu ajudar, eu ainda preciso sentir, fazer essa ajuda, né, com sentimento de amor no coração. Como é que eu transformo isso? Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito que a gente aprendeu a falar por favor. Quem aqui nasceu sabendo falar por favor? Quem daqui nasceu sabendo falar muito obrigado? Alguém aqui não fala muito obrigado? Levanta a mão. A gente aprendeu a falar muito obrigado, não é? Todos nós aprendemos. Como é que a gente aprendeu? A mãe da gente virava e falava assim: como é que fala? Né? Cadê a palavrinha mágica? E a gente, com vergonha, falava: obrigado. E a gente nem sabia o que significava falar muito obrigado. A gente só falava porque tinha que falar, porque senão tomava um pito, tomava um puxão de orelha. Não era assim que a gente aprendeu? E hoje, muitos anos depois, quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente fala: puxa, obrigado. Tem sentimento nisso? Tem, né? A gente condicionou a ação de falar obrigado a um sentimento positivo de gratidão. E de tanto a gente repetir esse processo, a gente passou a ter na palavra muito obrigado, obrigado, um sentimento que a gente transmite, uma vibração que a gente passa. E é assim que a gente vai condicionando os nossos sentimentos. É assim que a gente começa, às vezes, a fazer algumas atitudes, algumas caridades
num movimento mecânico e vai agregando um sentimento nisso. Até a hora que quando o cara vem lavar o vidro do carro que a gente está no semáforo, e a gente, por mais medo que tenha, por mais que tenha lavado o carro de tarde, o carro esteja limpinho, né? A gente fala assim, cara, você está pedindo trabalho para ganhar algum dinheiro. Trabalha, tá? Tá aqui um, tá aqui dois, tá aqui 50 centavos, tá aqui o que eu posso contribuir para que você possa ter um pouco mais de dignidade, né? Para que não seja simplesmente um dinheiro que eu te dei, para que seja algo que você conquistou, né? E a gente vai começar a transformar esses medos, esses receios, num sentimento positivo de saber que esse cara ganhou R$ 1, R$ 2 pelo fruto do trabalho dele. Não importa o que ele vai fazer com o dinheiro. Aí é uma questão dele. Mas que a gente tem sentimento naquilo que a gente faz. E aí eu trouxe para nos ajudar nesse processo uns exemplos que eu achei muito legais que eu pesquisei de umas pessoas que eu não sei se vocês conhecem, mas que elas falam algumas coisas sobre caridade. Deixa eu ver aqui. A primeira fala assim: o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela, o oceano seria menor. Isso é uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Então, assim, que a gente não cometa a heresia de pensar sempre que qualquer atitude é pequena demais. Essa ajuda é tão pequena que nem vou perder tempo com ela. Mas é nas pequenas atitudes que a gente cria os hábitos e os hábitos fazem com que a gente mude. E a gente está sempre recorrendo tanto à necessidade ou à vontade de mudar coisas na gente, né? Então, entender que nos pequenos hábitos que a gente consegue fazer ou promover essas mudanças em nós mesmos. Outra frase que eu peguei que eu achei muito legal, ela diz assim: sempre que puder, fale de amor e fale com amor para alguém, porque faz bem aos ouvidos de quem ouve e faz bem à alma de quem fala. Porque amor é uma coisa contagiante. E quando a gente faz alguma coisa por amor, né, que cativa alguém, que mexe por alguém, isso traz para a gente uma sensação gostosa, traz para a gente uma leveza, um estado de espírito muito especial. E quem falou isso foi a irmã Dulce da Bahia, que foi canonizada, né? Que tinha na caridade o seu exemplo maior e mais importante. Eu trouxe outra também, essa aqui mais fácil de vocês descobrirem. Ele dizia assim: comece fazendo o que é necessário, depois faça o que é possível. E de repente, sem que a gente perceba, estaremos fazendo o impossível, né? A Daniela está falando junto lá, ela sabe. Francisco de Assis. Então, o que ele está dizendo para a gente? Cara, vamos começar com as pequenas coisas, com as mais fáceis, com as que são mais corriqueiras, porque elas estão mais próximas da gente. Vamos deixar as atitudes de caridade mais difíceis, mais amplas, né? Aquele cunhado afastado que a gente não fala há 10 anos, que aparece sempre na festa de aniversário de domingo. Esse é um pouco mais difícil, mas é uma caridade que a gente tem que fazer. Então vamos fazer com as pessoas que estão mais próximas, vamos fazer as atitudes mais simples. Vamos exercitar, olha, esse é um ato de caridade fantástico. Vamos exercitar, começar a olhar com os olhos do outro. Olhar com os olhos da outra pessoa e não com os nossos olhos, com os nossos valores, com os nossos julgamentos. Né? Começar pelo simples. Isso muda o nosso padrão. Né? O espírita fala tanto da reforma íntima, reforma íntima. A reforma íntima é mudar pequenas coisas, como o muito obrigado, que quando a gente menos esperar, mudou o nosso sentimento e a nossa maneira e a nossa forma de ser. Né? E aí, para a gente terminar as citações, esse vocês não vão conhecer porque eu também não conhecia, mas eu adorei o nome dele. É um santo chamado São Marcelino Champagnat, francês, que diz assim: Deus não olha a grandeza das obras que fazemos, mas o amor com que as fazemos. Que é aquilo que a gente falava da beneficência e da benevolência. Fazer com doação, fazer com caridade, não porque tem que fazer. Né? Eu fui coroinha, eu fui criado na igreja católica. E as pessoas morriam de vergonha de não botar dinheiro no saquinho na hora da oferenda. Né? Não, vamos botar os dinheiros que a gente vai colocar, onde a gente tiver que colocar, com, com vontade, né? Com, com disponibilidade, né? De uma maneira fluente, de uma maneira espontânea, com espontaneidade.
né? Isso é a coisa mais importante. E aí a gente vai exercitando, né, este amor em forma de doação, de caridade, e que vai fazendo com que a gente se fortaleça, com que a gente possa se tornar cada vez maiores, cada vez mais fortes, né? Até que a gente comece a fazer de uma maneira natural aos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito para a gente. Isso também é uma frase de alguém famoso, né? Jesus resumiu toda a passagem dele pelo planeta dizendo que ame ao próximo como a ti mesmo. E que a gente possa praticar essa caridade de entrega, de amor ao próximo, de uma maneira natural, espontânea, né? Como se a gente fizesse para um filho, para um pai, né? Quando a gente faz algo para um pai, para um filho, a gente faz de maneira espontânea, sem pensar, puro sentimento. Que a gente possa começar a exercitar, né, esse processo. E aí, para a gente levar para o travesseiro, né, uma caridade que é igualmente muito importante para todos nós, que é a caridade para conosco mesmo. Para a gente não deixar de ser caridoso conosco, né? A gente não pode usar essa caridade para conosco como uma desculpa, como uma muleta, né? E sermos permissivos e depois eu mudo, isso é muito difícil, não está na hora. Mas ser caridoso conosco. Como? Cuidando melhor da gente, cuidando melhor do nosso corpo. Quando a gente vem para a Terra, né, a gente assume um compromisso com o plano espiritual de que ao ganhar o nosso corpo físico, o nosso corpo material, nós vamos precisar dele para fazer os movimentos que a gente se comprometeu a fazer lá quando a gente planejou a nossa nova encarnação, né, para o nosso processo evolutivo. Então, cuidar desse corpo é muito importante, né? Ser consciência do que a gente coloca para dentro dele, né? Entender a responsabilidade que a gente tem com isso, né? Então, cuidar disso, cuidar dos nossos sentimentos, dar atenção aos nossos sentimentos, né? Às vezes a gente passa 1, 2 dias com sentimento de angústia, com uma dificuldade. Vamos ser caridosos conosco, vamos cuidar disso. Vamos, sabe, olhar para dentro de nós, buscar essa causa. Vamos ser caridosos conosco e não nos privarmos de tudo por conta de um filho, por conta, né, da minha estrutura. Me proporcionar também as coisas que são importantes para o meu equilíbrio. Porque não adianta, se a gente não estiver bem com a gente mesmo, é muito mais difícil a gente conseguir fazer o bem para alguém ou para qualquer pessoa, né? E ser caridoso com o nosso tempo de mudança. Né? Nem todo mundo tem a mesma intensidade, a mesma velocidade, vai conseguir fazer as mudanças que a gente sabe que a gente tem que fazer conosco da mesma forma, né? No mesmo ritmo, na mesma velocidade. Então, que a gente aprenda a ser caridoso e a respeitar o nosso tempo. Claro, é fundamental a gente ir destruindo todas as pontes que ficaram para trás, para que a gente não corra a tentação de voltar atrás no caminho e desviar. Então, cada vez que a gente tem uma conquista, que a gente muda algo de expressivo na gente, vamos destruir essa ponte para trás, porque isso é caminho percorrido e vamos buscar novos caminhos, né, novas mudanças. Mas que, se elas demorarem um pouco mais, ou se a estrada estiver um pouco mais longa, que a gente seja caridoso, respeitoso, para com que a gente possa fazer isso de uma maneira natural. O que eu queria trazer de caridade para vocês hoje era isso. Esperamos que essa preleção com o tema Praticar a Caridade Não Tem Idade tenha inspirado você a colocar a caridade em prática no seu dia a dia. Lembre-se, um gesto simples pode transformar vidas, e sempre é tempo de servir com amor. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para continuar recebendo palestras espíritas, mensagens de luz e reflexões edificantes. Que Jesus abençoe a sua vida com paz, coragem e esperança. Até o próximo vídeo.